Ok. Ó, então, tendo visto o componente gigante, né, ó, quando ele surge e uma relação heurística do tamanho dele e assumindo, olha, a gente pode provar isso ao surgimento dele com alta probabilidade e é uma transição de fase acentuada, né, um sharp threshold. E mais do que isso, o componente gigante é único, tá, com alta probabilidade, então isso a gente assume. Assim, nós vamos assumir. Então vamos falar um pouco agora do restante do grafo, né? Então, o que a gente pode dizer a respeito dos componentes de menor tamanho, tá? Ou seja, aqueles que têm um tamanho Ozinho de n, né? Tá? Que não chega a n, eles são menores, tipo log n, log n, ou até mesmo constante no caso, se for um vértice isolado, tá? Bom, uma coisa trivial de perceber é que quanto maior for o valor de n, quanto maior for o número de vértices e menor for a fração dos vértices que pertencem ao componente gigante, ou seja, menor o valor de S e maior o valor de n, maior vai ser o número de componentes pequenos que a gente pode ter, né? A gente vai chamar componente pequeno todo componente todo componente que não seja o gigante, tá? E é possível determinar a distribuição precisa desses componentes, mas não é isso que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai só determinar a probabilidade de um vértice aleatório. A gente escolher aleatoriamente um vértice e ele pertencer a um componente pequeno, tá? E a gente vai mostrar algumas outras coisinhas a respeito da estrutura desses componentes pequenos, mostrando no caminho da demonstração dessa probabilidade, tá? Da determinação e demonstração dessa probabilidade. Tá? Isso vai ser suficiente para a gente e tem um resultado, tem um raciocínio interessante aqui. Tá? E isso pode ser estendido depois para outros modelos, tá? Mais facilmente. Então, acho que um resultado simples, mas que é extremamente útil, tá? A gente já falou isso aqui, quer dizer, eu já falei, baseado lá no desenho que foi feito na base de um experimento, mas aqui agora a gente prova isso formalmente, aqui com alta probabilidade os componentes pequenos são árvores, tá? Então, os ciclos surgem mais ou menos, os ciclos surgem na mesma época do componente gigante. E eles surgem no componente gigante, tá? Com alta probabilidade, os componentes pequenos, os demais componentes do grafo, eles são árvores, tá? Como é que a gente prova isso? Bom, pega f aqui como se fosse um componente pequeno, tá? O f é um subgrafo de G, é um componente, com S vértices, tá? E imagina que T é uma árvore geradora para F. Ou seja, T é uma árvore geradora. Não. F é conexo, porque ele é um componente, né? Tá aí na definição. Ele é pequeno, então ele não é o componente gigante, é só isso que interessa aqui. Ele tem S vértices e T é uma árvore geradora para F. Tá? A gente sabe que o número de arestas em T é S menos 1. Tá? Se o componente F ele tiver alguma coisa a mais do que T, ou seja, se ele for diferente de T, a gente sabe que tem uma árvore geradora lá porque ele é conexo. Se ele tiver alguma aresta a mais do que essas S menos 1 arestas, é porque o F tem algum ciclo. Tá? Necessariamente lembra, tem uma aresta em F que não está em T, que induz um ciclo fundamental, tá? Que todas as arestas do ciclo, com exceção de uma aresta só, que é a que está fora da árvore, as demais estão dentro da árvore. Tá? E então são as arestas de T mais essa uma aresta que está fora. Tá? E bom, quantas arestas a gente pode ter fora da árvore, num componente com S vértice? A gente sabe que poderia ter no máximo S tomado 2 a 2, duas arestas. Mas S menos uma arestas, elas já estão na árvore. Tá? Então, no fundo, assim, existem meio de S menos 1, S menos 2, né, que seria o S menos 1 tomado 2 a 2, né? Isso aqui, a gente não precisa disso aqui, mas isso aqui seria igual ao quê? Ao S menos 1 tomado 2 a 2. Não ficou muito bom isso aqui, né? De novo.
mania desse programa que ele tenta identificar o que a gente desenha e muitas vezes ele faz errado. Mas tudo bem, vai. Então existem meio de S-1 e S-2 arestas possíveis, tá? Que estão em F, no componente F pequeno, mas não estão em T. Tá? Imagina agora aqui que Z, a gente denota por Z uma variável, a variável aleatória, né? Que conta o número de arestas em F que não estão em T. Tá? Obviamente o grafo é aleatório, então a gente sabe que S-1 as arestas são em T, Z são as arestas, vai contar quantas arestas não estão lá. Tá? E a gente sabe que no máximo é isso aqui. Então, de novo, lá para o Markov, tá? Isso aqui a gente está claramente usando a desigualdade de Markov aqui, né? Tá? Claramente é um uso de Markov aqui. Ou seja, a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1 é menor ou igual à esperança de Z sobre 1. Né? E, bom, quanto vale a esperança de Z? Quantas arestas são? Lembra, agora aqui estamos usando implicitamente a linearidade da esperança, a esperança da soma, a soma das esperanças, tá? Não estamos definindo a indicadora aqui, mas a gente podia definir uma variável indicadora para cada aresta, se ela está ou não na árvore, e é isso que está acontecendo aqui, tá? Simplesmente estou fazendo o cálculo direto. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Então daria exatamente o quê? Que a gente tem uma soma, que é exatamente esse número de possíveis arestas que podem estar em F e não em T, e aí a chance de cada uma delas estar presente, né, seria às vezes C sobre N menos 1. Bom, e a hora que a gente faz as contas aqui, tá? Quanto vale o S? O S, ele é Ozinho de N, né? Ou seja, ele é menor do que N. Tá? Então isso aqui vai dar uma coisa menor que N, vezes uma coisa menor que N, vai dar uma coisa menor do que N ao quadrado, que não chega em N, tá? Vezes alguma constante. Então isso aqui é menor do que N. E a gente tem um N menos 1 no denominador. Então quando N tende para infinito, isso aqui obviamente tende a zero, né? Então isso aqui é ódio. Tá? Então o que a gente mostrou aqui, na verdade, é que a probabilidade do número de arestas em F que não estão em T, olha, ele tende a zero. A probabilidade de a gente ter aresta no número, a probabilidade de a gente ter uma aresta em F que não está em T, tá? Ela tende a zero. Então, basicamente, com alta probabilidade, as únicas arestas que F tem são exatamente as arestas que estão em T. É isso que a gente acabou de mostrar. Tá? Um resultado simples e novo, um resultado de primeiro momento, tá? Usando a esperança de uma variável aleatória. Bom, então, a gente pode supor que com alta probabilidade todos os componentes pequenos são árvores. Tá? E isso implica para a gente o quê? Isso implica, bom, que quando a gente pega um componente pequeno, como esse que está na figura aqui A, tá, no lado esquerdo, se a gente pegar um vértice qualquer dentro daquele componente, tá, a árvore T, se a gente remover aquele vértice, a gente obtém a figura que está no lado B aqui, né? Está extraído do livro do Newman, essa figura. Tá, que quando a gente remove o vértice, obviamente remove as arestas que estão incidindo nele, tá? Então o que a gente fica é com subcomponentes que também são árvores, né? Que também são pequenos. Tá? E a gente fica exatamente, o número de componentes que a gente fica é exatamente o grau do vértice que a gente removeu, né? Tá? Isso é meio trivial. Mas o ponto realmente, então, essa observação é trivial, né? Que se a gente tem um componente que é uma árvore e a gente remove um vértice, a gente vai ficar com um número de componentes que é igual ao grau daquele vértice. Tá? E esses componentes vão ser subárvores da árvore original. Então eles também vão ser pequenos e eles também vão ser árvores. Tá? E o fato é, então, se esse componente original aqui em A ele segue uma distribuição de probabilidade, esses componentes aqui em B, cada um deles, eles seguem a mesma distribuição de probabilidade, que é a distribuição de probabilidade dos componentes pequenos. Tá? A gente não vai exibir com detalhes quem ela é, mas ela existe. Tá? Isso está supondo que ela existe. E que a gente podia determinar quem ela fosse, aqui no caso. Tá? Por que isso? Bom, porque isso dá uma relação simples para a gente calcular as frações de vértices que estão nos componentes pequenos e qual é a chance de um vértice, então, pertencer a um componente pequeno. Tá?
usar um raciocínio heurístico a princípio também. Tá? Então imagine que S pequeno agora é a variável aleatória que descreve o tamanho de um componente pequeno. T, árvore, tá? Usei. Não é a nossa notação preferida usar um S pequeno para variável aleatória, mas o S grande lembra que era a fração dos vértices no componente gigante. Então S pequeno é a fração de vértices no componente pequeno. Tá? Que era o nosso Tzinho antigamente. Tá? Então, e esse componente pequeno T é uma árvore. Né? A gente acabou de mostrar. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, claramente sobre árvores, T menos, de T menos I é um vértice, tá? Elas também são componentes e elas seguem a mesma distribuição. Tá? Ou seja, isso dá o quê? Isso dá que a variável aleatória que descreve o tamanho de um componente pequeno, tá? Uma árvore, ela é o grau de um vértice I vezes uma variável aleatória que tem a mesma distribuição. Tá? Por isso que o S está sendo usado dos dois lados. Tem a mesma distribuição. Então, no fundo, isso diz aqui que a esperança de S é a esperança do grau DI de S, né? Do DI é o grau de I, um vértice qualquer em T, vezes o S, tá? Que isso aqui eu chamei de mil, né? com um acento eslavo aqui em cima, vezes o E de S. E esse 1000 com acento eslavo ele é o grau médio do vértice num componente pequeno, tá? Só para marcar que ele é diferente do componente grande do grafo todo. Tá? E, obviamente o grau do I, que é uma variável aleatória, tá? É o grau do I que é o grau médio, e o S elas são independentes. Tá? Então a hora que a gente faz essas substituições, tá? Lembrando que o S grande é o componente gigante, né? Então dá o 1000 com acento é igual a 1 menos S vezes N menos 1 que multiplica o P. Tá? Isso qual é a distribuição do grau médio? Será que o grau médio tem a mesma distribuição do grau médio do grafo? Tá? A verdade é que não, ele é um pouco menor. Por quê? Porque a gente sabe que uma fração 1 menos S, essa é a fração, se o S for maior que zero, então a gente tem um componente gigante. Tá? Então são os vértices que estão no componente gigante. Então os vértices que sobram fora do componente gigante são o quê? 1 menos S vezes N. Tá? E a gente tem um vértice a menos, né? Que é o vértice I. Tá? E aí a gente tem a chance das arestas estarem lá, que é a fração do que sobra, né? Então, cada vértice de um componente pequeno, a gente sabe que ele não pertence a um componente gigante. Então, ele não é vizinho de um componente gigante e ele também não é vizinho de si mesmo, tá? Então, no fundo, o grau médio de um vértice de um componente pequeno, ele é bem menor do que o grau médio do grafo todo, do que o grau médio de um vértice no componente gigante. Tá? Fazendo a substituição do P C sobre N menos 1, que é o que a gente está usando, isso dá basicamente 1 menos S vezes o C. Né? Lembra, o C é o grau médio do componente de qualquer vértice do grafo. Tá? Então, só que se o vértice pertence ao componente pequeno, então isso ainda, esse Czinho ainda ele é diminuído por 1 menos o S. Tá? Por quê? Porque é o número de vértices que tem para esse vértice do componente pequeno ser vizinho. Né? Tá? Isso aqui faz todo sentido. Então, quando o Czinho é maior do que 1 e o S é maior que 0, ou seja, o S grande é maior que 0, ou seja, a gente tem um componente gigante, tá? Fazendo essa substituição do Mi grave aqui em cima, dá que a esperança do S é 1 sobre 1 menos Czinho mais Czinho vezes o S. Tá? E se o S é igual a 0, ou seja, não tem componente gigante, então isso aqui reduz para a esperança do Szinho sobre 1 sobre 1 menos C. Tá? Isso aqui quando o Czinho for menor ou igual a 1. Porque lembra, quando o Czinho for menor ou igual a 1, a gente sabe que o S é igual a 0, não tem componente gigante. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem o tamanho médio, né, de componentes pequenos. Tá? O tamanho médio de um componente pequeno quando há um componente gigante, nesse caso aqui, né, tamanho médio quando há um componente gigante, tá? E aqui quando não há
um componente gigante. Tá? Então, é isso. E a gente pode, da mesma forma que fizemos anteriormente, a gente pode plotar um gráfico, tá? Do grau médio C com o tamanho do componente pequeno. Tá? A gente observa aqui o que? A gente observa observa que tem duas assíntotas acontecendo aqui, né? Tá? Tem uma separação aqui, vou fazer desse jeito. E acontece o quê? Bom, à esquerda do 1, tá? Nós temos exatamente o quê? Nós temos o 1 sobre 1 menos Czinho, né? Tá? Ou seja, à medida que o grau vai aumentando perto de 1, o tamanho dos componentes pequenos ele vai crescendo. Tá? Porque quando o Czinho fosse perto de 0, ao grau médio 0 tem muito pouca aresta. Tá? Então, obviamente, não tem como os componentes pequenos crescerem. Então, vai aparecendo aresta, os componentes pequenos vão crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Então, o tamanho dos componentes pequenos vai aumentando. Tá? O número de componentes pequenos vai diminuindo, mas o tamanho vai aumentando. Tá? E isso tende a crescer à medida que o Czinho fique perto de 1. Por quê? Porque em 1 é o valor crítico, tá? É onde acontece uma transição de fase. Que a partir de 1 a gente sabe o quê? Que agora a gente tem o surgimento do componente gigante. Tá? Então, inclusive, até a fórmula da expressão a esperança muda ligeiramente, né? Agora a gente tem o mais CS no denominador. Peraí, me perdi aqui. Tá? Que não tinha antes. Então, bom, à medida que o C continua crescendo, ou seja, continua andando para a direita, o número de componentes, o tamanho dos componentes pequenos, tá? Isso aqui é o tamanho do componente pequeno, ele começa a diminuir. Por quê? Porque o componente gigante começa a englobar. Ele alguns componentes pequenos começam a se juntar ao componente gigante. Lembra, o componente gigante é único. Então, à medida que o grau cresce, a gente vai ficando com o tamanho dos componentes pequenos, vai ficando cada vez menor. Tá? Até que, no limite, a gente vai chegar numa situação que a gente tem um componente gigante, tá? E com alta probabilidade, todos os componentes que não pertencem ainda ao componente gigante, eles são vértices isolados. Tá? E aí depois eles também vão desaparecer. Então os últimos componentes pequenos a desaparecerem, eles são vértices isolados. Tá? Isso é o que a gente consegue inferir desse gráfico. Tá? Tudo isso tem como a gente provar formalmente. Então a gente vai fazer isso nesses slides aqui, mas tudo isso é o que acontece. Tá? Então, essa é a análise desse gráfico aqui é bem interessante para a gente entender o que está acontecendo na estrutura do grafo, né? E o que realmente representa a transição de fase no surgimento do componente gigante. Tá? Você observa-se que o tamanho dos componentes pequenos crescia, até que, trocou a fase. Um componente ganhou, ficou gigante, então agora ele começa a absorver os demais. Tá? Então o tamanho dos componentes pequenos começa a decrescer de novo. Quer dizer, começa a decrescer. E aí no final só os vértices isolados vão sobrar. Até que eles sejam eventualmente absorvidos e o grafo fique conexo. Tá? E isso é uma coisa que a gente quer também descobrir quando. Tá? Acho que realmente esse desenvolvimento aqui, mesmo que heurístico, com esses gráficos, eles dão para a gente uma bela ideia de um exemplo do que é uma transição de fase desse gráfico. Tá? E essa transição de fase está acontecendo aqui de novo no modelo, num grafo, a gente está fazendo a transição de fase nesse grafo de Poisson. Ele não é um bom modelo para redes sociais, como a gente já falou várias vezes, mas as redes reais, principalmente as sociais, elas também possuem esse comportamento assim, esse surgimento súbito de componente gigante, tá? Então as coisas funcionam basicamente desse jeito. Mudam as constantes envolvidas, mas o comportamento é o mesmo. Tá? Então isso é interessante.
Bom, uma aplicaçãozinha aqui, vai abrir um parênteses, já que a gente está falando sobre componentes gigantes, surgimento de componentes gigantes, tá? Uma aplicação pequena sobre contágio e difusão. Tá? Imagina que a gente tem lá um grupo, uma sociedade, um grupo de N indivíduos, tá? N grande, nesse caso aqui. E em um deles, que ele vai ser selecionado de maneira aleatória, tá? Ou seja, de forma uniforme, ele vai ser infectado por um vírus. Tá? Escolhe um vírus aí e você infecta uma pessoa no começo. Ok. Por exemplo, o primeiro paciente que foi infectado com coronavírus, tá? O Ground Zero, que seja. E a gente vai supor o quê? Que a gente pode supor, tá? Isso aqui é só um exemplo simples de difusão e contágio, a gente vai falar um pouco mais outros modelos um pouco mais detalhados mais para frente. Tá? Mas já dá para a gente fazer uma coisa ligeiramente interessante aqui. Tá? A gente supõe que a rede de interação entre os indivíduos ela vai ser descrita por um grafo de Poisson, tá? Aleatório, G, N maiúsculo P. E além disso, cada indivíduo ele pode ser imune ao vírus com uma outra probabilidade π. Tá? Ou seja, a interação está descrita por um grafo aleatório. Esse é um dos usos, né, do grafo aleatório. Nesse caso, a gente vai usar esse modelo do GNP, porque é o modelo que a gente tem no momento. Tá? E cada pessoa ainda pode ser imune ao vírus com uma probabilidade π minúscula. Tá? Porque algumas pessoas podem ser imunes. Tá? E aqui, imune, imagina que são as assintomáticas. Né? Assim, a pessoa pegou o vírus, mas não desenvolveu a doença. Tá? O nosso modelo vai ser bem simples. A gente só vai remover essas pessoas imunes. Tá? Elas não vão permanecer no sistema. Tá? Então, isso aqui não modela o coronavírus. Tá? Então, o que a gente quer agora? A gente quer estimar o tamanho médio esperado dessa epidemia como fração da sociedade. Tipo, quanto será que essa epidemia vai crescer? Tá? Nesse modelo bem simples aqui. N indivíduos, um deles é infectado originalmente, de forma aleatória, as interações são modeladas por um grafo GNP, e alguns indivíduos são imunes com probabilidade π, tá? De forma independente. Ok. E o que a gente quer é saber, bom, dado que esse é o cenário, tá? Qual é o tamanho que essa epidemia pode ter na sociedade? Ou seja, quantos indivíduos será que vão ser infectados? Tá? Número médio esperado. Né? A gente está falando aqui de esperança, é óbvio que esse é uma variação, um processo estocástico, então isso é uma variável aleatória. Tá? A gente pode modelar a epidemia da seguinte forma. Tá? A gente começa lá com um grafo G, N maiúsculo P, e a gente remove π vezes N vértices aleatoriamente de maneira uniforme. Então, ou seja, a gente tem lá um grafo aleatório que descreve as interações de todos os indivíduos, e a gente escolhe lá uma fração de indivíduos que são aqueles que vão estar imunes. Tá? E nesse caso imune, a gente está supondo aqui, quando a gente remove esses vértices, a gente está supondo realmente que eles não vão mais fazer parte do sistema. Tá? Então, mais uma vez, isso não modela o coronavírus. O coronavírus é pior que isso aqui. Tá? E aí, bom, a gente identifica o componente que o indivíduo inicialmente infectado se encontra, tá? Após remover esses vértices de maneira uniforme. Por quê? Porque, bom, o grafo talvez não fosse conexo já a princípio, o GNP, mas mesmo que fosse conexo, talvez após remover o π vezes N vértices, ele pode ter ficado desconexo, tá? E a gente identifica o componente que o indivíduo inicialmente infectado está. Por quê? Porque é ali que a infecção vai acontecer, né? Precisa ter contato para ter infecção nesse caso, tá? Que tipo de contato? Se é um contato físico, se é um contato de ar, observe que isso está sendo abstraído aqui, né? A gente não tá levando isso em consideração. Tá? Então esse aqui pode ser o modelo. Um exercício que é simples, e a gente vai usar o resultado desse exercício agora no próximo slide, para mostrar que esse processo que a gente modelou aqui, ou seja, toma um grafo G, N maiúsculo, P, remove o πn vértices dele, isso é a mesma coisa que a gente já pegar de cara um grafo aleatório que tem 1 menos π vezes N maiúsculo com a probabilidade P. Tá? Ou seja, a gente já está pegando menos vértices na história. Tá? Não vão ser as mesmas arestas que vão estar lá, lembra, isso não interessa.
Tá? É um modelo aleatório. O que interessa é que eles têm a mesma distribuição de probabilidade. Tá? Então, para efeitos de análise probabilística, ele funciona, a distribuição é a mesma. Tá? Então, e a gente pode chamar essa grandeza aqui de 1 menos π n maiúsculo de nzinho minúsculo, tá? Que é o valor que a gente está acostumado. Tá? Foi até exatamente por isso que eu usei o n maiúsculo no começo. Tá? Então, bom, o que acontece aqui? Ah, tá lá de novo, tá? Chamei de o nzinho de... É o número de vértices que a gente tem finalmente no grafo, né? E denota por T, uma variável T maiúscula, uma variável aleatória que denota o tamanho da epidemia como fração da sociedade. Tá? E basicamente tem 3 casos possíveis. Tá? Eu não vou fazer as contas todas ainda com vocês aqui. Isso aqui é só para mostrar a aplicabilidade. Tá? Se o P for menor que 1 sobre N, lembra, 1 sobre N, o que é isso aqui? Olha, não tem componente gigante aqui ainda, né? Tá? Não tem ciclos, não tem componente gigante. Tá? Então o grafo é uma grande floresta. Tá? Os componentes são pequenos e são acíclicos. Tá? Nesse caso a gente faz as contas, então a esperança, ou seja, o tamanho esperado da epidemia como fração da sociedade, ele vai ser menor ou igual a log de n pequeno sobre n grande. Tá? Então, obviamente, o n pequeno aqui, função de n, então vai ser alguma coisa aqui tipo log de n sobre n. E isso aqui tende a zero quando n grande tende a infinito, né? Tá? Ou quando n pequeno tende a infinito, não faz diferença. Tá? Então, se o que significa o P aqui ser menor do que 1 sobre n? Tá? Não tem componente gigante. Não tem componente gigante porque o número de arestas é pequeno. Né? Isso implica o quê? Isso implica que a fração, assim, o número de interações que estão acontecendo na sociedade é muito pequeno. Tá? Não forma um componente gigante. Então, olha, a epidemia tende a desaparecer. Tá? Quanto maior for a sociedade, menor vai ser o efeito da epidemia nessa sociedade. Tá? Ela vai tender a zero. Bom, temos um outro caso aqui, que dá o quê? Vai dar, quando o P estiver entre 1 sobre n e log n sobre n. Tá? Ou seja, o P é maior que 1 sobre n agora. Então a gente já tem um componente gigante aqui. Tá? Esse componente gigante aqui, ele já aparece. Tá? E o que é esse log n sobre n aqui? Que eu botei aqui, eu já aviso. A gente ainda não falou dele, mas eu já falo agora. Essa aqui é a função de limiar para a conectividade do grafo. Tá? É nesse tempo aqui, log n sobre n, que o grafo fica conexo. Tá? Como a gente vai ver em breve. Tá? Então agora a gente está olhando aqui o que acontece com essa epidemia entre o surgimento do componente gigante e a conectividade do grafo. Bom, a gente pode ir lá fazer as continhas e ver que o tamanho médio da epidemia com fração da sociedade vai ser dado por a fração de vértices que estão no componente gigante, vezes o nzinho, tá? Mais a fração de vértices que não estão no componente gigante, vezes o log n, tá? Que isso aqui é a ordem do tamanho do componente gigante, tá? Isso aqui é a ordem do tamanho dos componentes pequenos, dividido pela população inteira. E, fazendo as contas aqui, a gente vai ver que agora tem um S sobre N ali, o Nzinho aparece no numerador, o Nzinho também no denominador, tá? Você substitui o Nzinho pelo N lá e vai dar que isso aqui tende ao S quadrado 1 menos π. Tá? Lembra, π é a probabilidade de uma pessoa ser imune. Então 1 menos π é a probabilidade do indivíduo ser suscetível. Tá? Então, olha, observe que isso aqui vai pegar o quê? Vai pegar a fração, vai pegar do componente gigante, tá? O S aqui, no caso, com um S quadrado, tá? Por causa do contágio, então, uma fração um pouco menor do componente gigante, vezes o quanto... Isso aqui com relação à população original, né? Então, com relação ao N original. Vezes a probabilidade do indivíduo ser suscetível. Tá? Então isso aqui vai pegar uma certa parcela
do componente gigante. Tá? Quanto maior for o componente gigante, maior vai ser a parcela da população infectada. Né? Tá? Então, mas o ponto, observe que a infecção não desaparece mais. Né? Tá? O número, a média já não vai mais para zero. Tá? Então, ela já vai para uma coisa bem definida que ela pega um pedaço do componente gigante. Tá? E aí, bom, quem é esse S? Lembra que esse S é a função que a gente definiu como, até está escrito aqui embaixo, eu escrevi, a fração diversa do componente gigante. Tá? S é 1 menos E elevado a menos S NP. Tá? Então, esse S a gente sabe exatamente qual é a fração. E se o P for maior do que N log N? Ou seja, se o grafo for conexo, a gente souber que o grafo é conexo. Bom, nesse caso, com relação ao que sobrou, né? Nzinho, N log N, ou N pequeno, tá? Então, nesse caso, a esperança, ela tende, exatamente como fração, né? Tá? Ela tende exatamente a 1 menos o π. Lembra, 1 menos π agora é a fração não imune da sociedade, a fração suscetível. Tá? Então, se a probabilidade for muito alta, o número de interações for muito alto, tá, que o grafo é conexo, a chance aqui, basicamente o que está dizendo aqui é que à medida que o N cresce, quanto maior a sociedade, maior vai ser a fração de pessoas infectadas, até que atinge um equilíbrio de 1 menos π. Todo mundo que pode ser infectado vai acabar sendo infectado. Só se salvam quem são os imunes. Tá? Claro, de novo, esse é um modelo bem simples, ele não modela o coronavírus, porque o coronavírus tem outras nuances diferentes disso aqui. Né? Ele é pior em alguns casos, melhor em outros, não muito melhor em outros. Tá? Então, no fundo, o modelo é diferente. Tá? Mas isso aqui foi só um exemplo para mostrar aqui, olha, que mesmo com um modelo simples de grafos aleatório, e a gente já consegue, mesmo assim, construir um modelo simples de contágio e difusão, e mesmo assim a gente já consegue umas informações interessantes, né? Mostrando que, olha, que no fundo o contágio, a restrição de contágio aqui é muito importante. Tá? Aliás, a restrição de contágio, ela mostra se, olha, se a sua epidemia vai sumir, se você vai atingir uma parcela significativa da população, ou se, olha, ou se todo mundo vai ficar infectado. Tá? Só vai salvar quem é imune por genético. De novo, esse é um vírus aqui hipotético, mas fica uma lição interessante aí na história, uma aplicação bacana. Tá? Vamos falar um pouco então do mapa de transição de fases, tá? De conectividade de transição de fases do GNP. Tá? Muita coisa é conhecida, aliás, foi muito estudado esse modelo, então muito se conhece a respeito da transição de fase, e a gente não vai, nesse curso, a gente não vai poder provar tudo isso, nem é muito o intuito. Tá? Para provar tudo isso, a gente vai ter que, na ponta do lápis, a gente vai ter que passar umas boas aulas fazendo as contas. Logo, uma vez que a gente prova uma, começa a ficar mais fácil. Tá? Algumas até a gente já provou, mesmo sem ter alardeado. Tá? Mas aqui a gente só vai fazer um resumo antes de ainda comentar sobre outras duas dessas possibilidades. Bom, então, quando P é menor do que 1 sobre N, lembra, os ciclos não surgiram. O componente gigante não surgiu. Tá? Então, o que a gente tem, olha, é uma floresta. Isso aqui a gente mostrou que o grafo é desconexo, tá? E a gente fez demonstração suficiente para mostrar que, olha, o grafo é uma floresta e as árvores têm até O de log n vértices. Elas não podem ter mais do que isso. A gente não mostrou que elas têm log n, exatamente a proporção, mas a gente mostrou que elas são menores do que n. Tá? Mas é isso aqui, um pouquinho mais mostraria isso aqui. Aí quando P for C sobre n, ou seja, o C é menor do que 1, ali, olha, começam a aparecer alguns ciclos. Tá? Mas o componente ainda tem O de log n vértices. Tá? Então os ciclos estão aparecendo ali quase simultaneamente. O componente gigante não apareceu ainda, né? Lembra? Tá? Os ciclos estão começando a se formar junto do componente gigante, eles formam um pouquinho antes. Tá? Quando o P for C sobre N e o C for igual a 1, então o que a gente tem é um componente de tamanho N elevado a 2/3. Tá?
ou seja, a raiz cúbica de n quadrado, que ainda não é um componente gigante, mas o componente já está bem maior. A gente consegue estudar o que está acontecendo dentro do modelo da fase do regime crítico, tá? E a gente consegue ver que, olha, tem um componente ali que começa a ganhar. Tá? A gente não vai fazer isso aqui. E aí quando o C passa de 1, lembra lá do nosso raciocínio heurístico, mas a gente consegue mostrar isso formalmente, tá? Quando o P for C sobre N e o C for maior do que 1, aí sim, aí aparece um componente gigante, tá? Que começa a dominar os demais componentes, ou seja, ele tem ordem, o tamanho dele é a ordem de N, a ordem do vértice do grafo, e a gente tem mais, os demais componentes são pequenos, tá? Eles têm tamanho até no máximo log de N. E, bom, quando a gente continua aumentando isso, tá? Vai aumentando o P, o próximo passo, o P, por exemplo, vai ficar meio vezes ln sobre n. Tá? O ln aqui não é muito importante, é um logaritmo, mas pode ser ln sobre n, que é o que é fácil fazer as contas. E esse meio. Nesse tempo aqui, tá? A gente tem um componente gigante mais os vértices isolados. Tá? Então, quando esse C aqui, tá, virou, sabe, deixou de ser constante, ele passou a ser ln sobre 2, tá, meio de ln, então o componente gigante ainda permanece lá. O grafo ainda não está conexo, mas o que não está conexo são vértices isolados. Tá? O que tem bastante a ver com aquilo que eu contei para vocês no gráfico, quando a gente estudou agora há pouco os componentes pequenos. Tá? E finalmente a gente passa para a probabilidade sendo ln sobre n. Tá? E aqui esse é o ponto que a gente marca como fim dos vértices isolados. Tá? Então quando P for ln de n sobre n, tá? aqui o grafo fica conexo. Tá? Essa é a transição de fase para o grafo ser conexo. Tá? E mais do que isso, aparece um ciclo hamiltoniano. Lembra que o ciclo hamiltoniano é aquele ciclo que passa por todo o vértice uma única vez. Tá? Então o grafo fica conexo e mais do que isso aparece um ciclo hamiltoniano nele. Tá? Isso é bastante interessante. Tá? Isso tem muitas aplicações. Lembra, ciclo hamiltoniano é um problema NP difícil, um problema de decisão. Tá? NP completo, na verdade, desculpa. Um problema de decisão, então ele é NP completo. Tá? A gente quer saber se o grafo tem ou não ciclo hamiltoniano, é um problema NP completo, um problema de decisão difícil, do ponto de vista de complexidade computacional. E aqui o que a gente tem é que, olha, aqui com alta probabilidade, o grafo nesse regime, tá, com a probabilidade de ln sobre n, o grafo vai ser conexo e vai ter um ciclo hamiltoniano ali. E mais do que isso, o diâmetro vai passar a ser ordem de log de n. Ou seja, os caminhos mínimos, o caminho mínimo mais longo, ele vai ser relativamente pequeno. Tá? Então isso também faz parte da estrutura. Tá? Não à toa que a gente tem um ciclo hamiltoniano aí e o diâmetro é pequeno. Então os vértices estão próximos um do outro. Tá? O grafo não é mais tão espalhado. Tá? O diâmetro é pequeno. Se a gente aumentar isso aqui um pouco mais ainda, tá? A probabilidade agora é a raiz de 2ln sobre n, bom, aí o grafo passa a ter diâmetro 2 com alta probabilidade. Tá? Então aí o grafo já é altamente conexo. Tá? É isso que vai acontecer. E aí tem aquele monte de bounds, de limiares que a gente tem para surgimento de cliques, né? Os cliques, o grafo vai ficando cada vez mais conexo, vai surgindo cada vez mais cliques. Até que se a gente tiver a probabilidade de P de n ser meio, lembra que o P de n ser meio é aquela história que a aresta pode ou não estar com probabilidade 50%, né? Em cada uma das arestas. Então, obviamente, aqui a gente já sabe que isso não é mais um modelo de Poisson, isso aqui o grafo é binomial, é denso, tá? E a gente tem um aparecimento de um clique grande ali, tá? Ou seja, 2 menos epsilon ln de n vértices. Tá? Ou seja, ln de n vértices já faz. O grafo ainda não é completo, obviamente. O grafo só vai ser completo quando P de n for 1 aqui. Completo em alta probabilidade. Tá? A gente pode ter um grafo completo com chance pequena disso acontecer, mas pode ter um grafo completo em várias outras situações, em probabilidades menores aqui.
Tá? Mas quando o P de N for 1, aí o grafo vai ser completo com toda certeza. Mas o fato é que a partir de meio, olha, a gente já tem um clique que toma quase 2 vezes o logaritmo do número de vértices. Tá? E dali para frente ele só cresce. Então já tem cliques grandes, de meio para frente. Então isso mostra que o que é realmente excitante na estrutura do grafo aleatório, da Erdős, Renyi, Gilbert, ele acontece aqui para probabilidades menores que meio. Tá? É aqui que a estrutura se forma, ou seja, é realmente num modelo que o grafo é esparso, quase esparso, né? O grafo é Poisson, ou vou chamar de super Poisson, vai. Mas ele não é denso. Tá? Depois que ele se torna denso, aí é só sobre surgimentos de cliques, porque até o diâmetro dele já ficou igual a 2. Tá? Então, a gente não vai, a gente já provou alguns desses resultados, a gente indiretamente a gente provou a história da floresta, a gente provou os ciclos, a gente argumentou sobre o componente gigante. A gente vai falar um pouco agora sobre são duas coisas que a gente ainda vai fazer nessa fase. Tá? A gente vai falar sobre apresentar uma prova para vocês sobre a conectividade do grafo, tá? Em torno de ln de n, quando ele fica conexo. E a gente também vai falar que o diâmetro, quando ele passa a ser ordem de log de n, tá? Que ele realmente isso acontece quando o grafo fica conexo. Por quê? Porque isso aqui tem a ver, então no fundo, quando o grafo de Erdős, Renyi, Gilbert fica conexo, ele passa a ter uma estrutura de mundo pequeno. Tá? Ou seja, onde os vértices não são muito distantes dos outros. Tem um caminho mínimo entre dois vértices quaisquer, ele é pequeno, ele passa pelo logaritmo do número de vértices. Tá? Então, ele se comporta como um mundo pequeno, que é como as redes reais muitas vezes se comportam, né? As redes sociais principalmente. Tá? Então, não só o componente gigante surge aqui, como ele domina, depois ficam só o componente gigante e os vértices isolados, e os vértices isolados somem, e o grafo passa a ter uma estrutura de mundo pequeno. Tá? Então é mais uma característica que ele compartilha com as redes do mundo real. Então, digamos assim que está metade, metade. Né? Ele não tem hubs, a transitividade é baixa, mas tem um súbito surgimento de componente gigante e o diâmetro é pequeno quando o grafo fica conexo. É bastante interessante isso. Tá uma figura que eu peguei do Closet aqui, bastante interessante essa figura, tá um reticulograma. Reticulograma, na verdade, é só esses últimos grafos aqui, essas bolas pretas aqui embaixo, cheias de pontinho amarelo, tá? Que são... não dá para ver nada o que está acontecendo ali. Tá? A verdade é essa, as pessoas muitas vezes elas desenham esses grafos para, que bonito, fica bonito, é um efeito interessante, mas você não vê nada ali, tá? Nessa escala. Mas esse desenho mostra muito bem a evolução, né, do grafo. Tá? Tem aqui alguns valores de C aqui é o grau médio, tá? Tem para meio, 1, 2 e 4, ele vai dobrando nas ordenadas, e aqui nas abscissas tem tamanhos diferentes para grafo, número de vértices 10, 50, 100, 500 e 1000. E a gente pode ver que quando C é pequeno, meio, né, menor que 1, realmente lá o grafo é praticamente só floresta. Pode ter um ciclo lá de vez em quando, né? Alguns ciclos podem aparecer. Até um triângulozinho apareceu no caso do n igual a 50 lá. Mas você observa que, em geral, o grafo tem... O número de componentes vai aumentando à medida que o número de vértices vai aumentando. Os componentes são pequenos. Tá? Olha só. E eles são, em geral, são raros, tá? Com alta probabilidade. Raramente você tem um ciclo lá. Quando o grau médio fica 1, tá? Você pode ver que olha, já é o valor crítico, né? Tá? Alguns ciclos também já se formam, a gente tem lá um pentágono ali, um C5, quando n é igual a 50, tá? O número de componentes já diminui um pouco, né, de componentes pequenos. Por quê? Porque, olha, já tem alguns componentes ficando maiores, né? Tá? Quando o grau médio é menor do que 1, não tem como algum componente começar a ficar muito maior do que os outros. Tá? Não tem aresta suficiente. A partir de C igual a 1 é o ponto crítico. Olha, já começa a acontecer.
Tá? Alguns componentes já começam a ficar um pouquinho maiores do que os outros, mas ainda não dá para chamar isso de um componente gigante. Tá? Ele ainda não cresce do tamanho da ordem do grafo, mas os ciclos já começam a aparecer. Tá? Bom, quando C é igual a 2, o grau médio é igual a 2, bom, aí sim a gente já está num regime super crítico com relação ao componente gigante. Né? Tá? Então já aparecem vários ciclos, tá? Que a gente pode ver, já aparecem ciclos também, aparecem triângulos, e à medida que o número de vértices cresce, você vê que, olha, agora realmente a gente tem um componente gigante. Tá? O número de componentes menores é bem mais limitado, e eles são pequenos, e eles são árvores com alta probabilidade. Tá? Mas o componente gigante já está tomando muito. E quando C fica igual a 4 ali, que bom, aí já é um grau médio bem alto, né? Aí você pode ver que o grau... Bom, para valores pequenos de n aqui, o C igual a 4, n igual a 10, você vê que, obviamente, o grafo aqui já é conexo, né? Para n50 também. Por quê? Porque isso aqui já ficou na escala lá do log de n sobre n. Tá? Já, você pegar aqui 50, que fosse log na base de 10, né? Isso aqui já daria 5 vezes 10, 1, log 5, já... O C aqui, o grau médio já seria maior do que já garantiria conectividade, até para n igual a 100. Tá? Você vê realmente que o grafo já fica conexo. Tá? Aí ele já é relativamente denso. Né? Tá? Não dá aqui para a gente ver, mas dá para inferir que, olha, que o diâmetro é pequeno. E aí quando a gente chega aqui nessa figurona aqui, tá? do n igual a 500, e C igual a 4, tudo bem, aí isso aqui já não é mais suficiente para garantir a conectividade, mas você vê que tem pouca coisa ainda desconexa, né? E o mesmo já vale para n igual a 1000. Ou seja, você pode ver que já um grau médio igual a 4, tá? 4 de cada vértice tem, em média, 4 ligações. Tá? Mas isso para n igual a 1000 vértices, isso aqui já dá um grafo extremamente denso. Tá? Então não dá, é tão denso que a gente não consegue mais enxergar nada do que está acontecendo aqui dentro. Né? Tá? Então, isso é um desenho interessante. Tá? Então, essa é a estrutura de conectividade e transição de fase em GNP. Tá? Um exemplo feito. Então, tá. A gente vai começar a provar agora que o resultado sobre a conectividade do GNP. Tá? Eu vou fazer uma versão justa, e isso vai usar uma ferramenta ligeiramente diferente, e a gente não vai entrar em muitos detalhes dessa ferramenta, tá? Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo, que deve ser isso. Eu acho que o próximo vídeo fica razoável a gente cobrir isso aqui.